Olá, pessoal, tudo bem? Meus colegas ali da escola, que a gente tem mais aproximação, perguntaram ali sobre nossos stops das operações ao vivo. A gente estava tendo ali um pouquinho mais de flexibilidade, estava conseguindo ali trabalhar o preço, já consumindo um pouquinho mais do nosso gerenciamento, principalmente quando a gente fazia preços médios à frente. E eu queria bater um papo sobre isso, sobre essa gestão, sobre a possibilidade de ajustes periódicos ao seu gerenciamento, conforme você vai caminhando na sua curva de patrimônio. E é um bate-papo que vale a pena. Vamos lá. Turma, quando a gente encerrou ali o ano de 2025, a gente fechou com o nosso patrimônio aqui com algo em torno de R$ 1.400, tá? E quando a gente teve ali a virada de ano, nós fizemos aquele planejamento. Vou até trazer de volta aqui a calculadora, para que a gente faça esse exercício novamente. Lembrando que, quando a gente começou as nossas operações aqui na live, ali em julho do ano passado, nós tínhamos 20 stops. 20 stops de R$ 50 que representavam 5% dos nossos R$ 1.000 de patrimônio teórico inicial. É uma exposição bem expressiva. E nós comentamos que, conforme nós fôssemos crescendo o capital, tá, a gente teria ali essa exposição reduzida. Por exemplo, quando nós viramos o ano de 2025 para R$ 2.400, ou seja, R$ 1.000 iniciais mais 1.400, ficamos aqui com esses R$ 2.400. Se a gente dividisse pela mesma quantidade de stops, nós teríamos stops aqui na ordem de R$ 120, tá? É um stop que proporcionalmente é equivalente, mas é um stop financeiramente já bem mais pesado. A gente comentou que conforme nós fôssemos crescendo, a gente ia tendo a redução dessa proporção. Então a gente passou a ter 30 stops possíveis, na ordem de R$ 80. Então a gente aumentou o capital e reduziu a exposição. E na última semana, nos dois últimos pregões, a gente passou ali a ter stops mais próximos ali do que seriam os R$ 100. E isso acabou funcionando bem, pessoal. Acabou funcionando bem. Por quê? O que que nós tivemos aqui? Olha, a gente fechou. Vou arredondar aqui, tá, pessoal? A semana com esse resultado. Então a gente estaria ali com stops da ordem de 90. Porém, o que que nos permite flexibilizar, tá, esse tamanho de stop, porém bem perto ali do seu gerenciamento? A experiência, pessoal, e também a maturidade da gente conseguir fazer ali alguns ajustes. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem nós pegamos ali na hora do almoço esta vendinha aqui. Cadê? Deixa eu desligar isso. Esta vendinha aqui. Era uma vendinha que, quando a gente fizesse a proporção de risco-lucro, a gente teria a nossa saída lá embaixo. A gente sabe que temos uma estatística que gostamos de trabalhar. Estou apanhando aqui da ferramenta. Uma estatística que a gente gosta muito de trabalhar até o primeiro alvo da fibra do pivô. Nessas condições, o que é que a gente faz? A gente, ao invés de deixar um alvo aqui da ordem de R$ 80, R$ 90 e um stop lá em cima, uma proporção desfavorável, a gente faz esse stop aqui pelo financeiro, procura ali um tempo gráfico maior para buscar uma vela viva, sei lá, seria o 15 e tal, olha. A gente carregou por trás dessa vela aqui e manteve a proporção de risco-lucro até o nosso alvo. Então, esses pequenos ajustes, pessoal, nos permitem, tá,
variar um pouquinho ali. Obviamente que a gente não pode estourar muito o gerenciamento nessa condição, tá? Então a gente consegue fazer pequenos ajustes ali, fazer pequenas flexibilizações que nos permitem ficar ainda dentro do gerenciamento. Assim como uma coisa que a gente tem feito também a gente tem buscado parciais curtas e alvos finais um pouquinho mais longos, que com essa composição entre a parcial curta e o alvo longo, a gente fique bem pertinho do que seria o nosso 1 para 1 da entrada original. E muitas vezes o que que a gente já faz? A gente pega, quando o mercado, quando o preço pega aquela nossa parcial, já desloca nosso preço médio para trás, a gente procura ali uma vela de referência mais segura, protege o nosso ponto, o nosso preço médio e deixa o restante correr. E tem funcionado muito bem, tá? Tem funcionado muito bem. É algo que eu gosto muito de usar nas minhas operações pessoais, tá? Porque eu não tenho muito aquele sofrimento de, voltou para o zero, me tirou, eu vou agora me vingar do mercado e tal. Não, ele não gera gatilhos ali de fúria, de mau comportamento, tá? Muito pelo contrário, eu fico bem tranquilo com isso, porque o não sair negativo já me deixa ali bem confortável, tá? Eu lembro que teve um dia, essa semana, não me lembro agora se na quarta ou na quinta-feira, nós chegamos a ter o dia com algo em torno ali de R$ 200. Ele voltou tudo e nos tirou com R$ 30 na proteção. Acho que foi esse dia aqui. Foi esse dia aqui, 21/1. Ele andou um bocado. Olha aqui, exatamente aqui, ó, 155 para 158. Ele andou um bocado para frente. A gente até brincou, pivô de alta e tal, não sei o quê. E ele recuou tudo. E nos tirou com R$ 30, não tem problema. No pregão seguinte, ou 2 pregões após, olha o que ele fez aqui. Ele nos entregou aqui essa baita movimentação. Então não tem problema. E pessoal, o mais importante de tudo é que quando a gente passar o tempo, a gente vai enxergar o quê? A gente vai enxergar uma boa proporcionalidade entre as nossas operações. Então, observem que a gente, dentro do nosso período inicial, aqui até meados de outubro para novembro de 2025, a gente tinha uma média aqui bem estabelecida na região aqui dos R$ 40, posso dizer assim como os stops eles ficavam ali também entre seus R$ 40 e R$ 50. É uma proporção que ela não vai quebrar ninguém, tá? A gente até teve aqui um dia que a gente fez uma cagadinha, fez um estripulia, depois a gente zerou, a gente errou a mão aqui, tá? Mas depois seguiu a trajetória e fomos para frente. Depois a gente passou a ter mais flexibilidade nas nossas operações, fazendo preços médios à frente, tal, tal, tal. Mas observem que a gente, em geral, não foge muito do que é a nossa média. E em 2026, o que que a gente teve? Olha, o tamanho médio das barras vencedoras um pouquinho maior. Então, olha aqui, olha, uma barra de quase R$ 100, de 80, 70. Olha, aqui a gente teve essa operação aqui de 110 para 120, tá? Assim como os stops também, proporcionalmente, eles acabaram crescendo, tá? A gente vai tendo aqui muita operação que, olha, o que acontece? Muitas sequências em que o preço ele deve ter avançado bastante, tá? Depois ele recuou, nos tirou bem perto da entrada, na proteção. E bem, a gente não tem que sofrer com isso. O mais importante é que a gente consiga manter essa boa simetria, tá? Entre as perdas e os ganhos. E sempre que você for crescendo seu patrimônio, vá fazendo aquela continha ali de dividindo pela quantidade de stops que você está habituado. O financeiro, com essa quantidade de stops, ficou mais pesado do que você tinha antes, já vai lhe deixar desconfortável? Opa, aumenta a quantidade de stops e reduz o tamanho dele para que você não tenha nenhum risco ali, ou tenha o menor risco possível de, com aquele stop, querer fazer ali algum comportamento fora do plano. Ok, turma? Então era essa dica que eu queria compartilhar com vocês aí para ajudá-los no replanejamento constante das suas operações. Lembrando que você deve ter uma trilha mestre, tá? Deve ter um plano mestre ali para as suas operações e para o seu gerenciamento. Sempre ficar próximo deles, mas nada impede que pequenos ajustes sejam construídos ali ao longo do tempo, principalmente para que você consiga se adequar ali aos ciclos de mercado, aos horários de mercado e por aí vai. Agora mesmo a gente está tendo ali o Dow abrindo às 11h30, né? Então, obviamente que o mercado ele vai ter uma característica diferente do que tinha até ali o final do ano passado, quando o Dow abria às 10. Então a gente tinha ali uma janela
de velocidade muito mais perto uma da outra, né? A gente tinha uma volatilidade mais concentrada. Agora, a gente tem ali uma abertura do Ibov com uma boa pancada, depois ele dá uma estabilizada. Quando ele vem abrir o down às 11h30, ele acaba tendo uma outra dinâmica. Inclusive, isso nos favorece nas nossas operações das lives aqui na hora do almoço, né? Então, isso acaba sendo positivo para nós. Mas é algo que a gente deve sempre observar e, obviamente, poder fazer esses ajustes dentro do nosso plano, obviamente que sem fugir muito do que é a espinha dorsal. Ok, pessoal? Um grande abraço em todos.